Tem uma fase na minha vida, a Bíblia me ajudou muito. Todos nós, em algum momento, vamos entender que nós precisamos mudar em algumas atitudes que nós temos, hábitos e assim por diante. Até porque a maioria de nós aprende muita coisa errada, às vezes dentro de casa, inclusive. Então, como mudar, né? Aí eu fui estudar um pouco mais a fundo isso. Como que nós mudamos? Nós mudamos através de algo muito grave emocional que acontece na nossa vida, ou através de rotina, rito e rotina. São só essas duas coisas, tá? Ou alguma crise emocional. A pessoa perdeu um pai, perdeu a mãe, terminou um relacionamento, muda. Já perceberam que muda? Crise muito grave emocional faz você, eu falo que o QI aumenta, né? E você vai conseguir mudar coisas que você não via até então, ou não queria olhar, ou não queria mudar. Ou rito e rotina, mas o rito e rotina é muito difícil, sabe por quê? Porque no rito e rotina, a psicologia vai nos falar que você precisa de fato de 6 meses, de 180 dias para você tirar uma caixinha e colocar outra caixinha. Não é o Marcos Calisto que está inventando isso. Isso é a psicologia. Porque eu fui estudar como me mudar. Putz, eu passar por alguns problemas, mas, meu Deus, eu sempre vou ficar repetindo os mesmos erros, passando pelos mesmos problemas, como que eu me mudo? E aí eu percebi que isso começa a ser viciante. Por quê? Daqui a pouco eu olho e falo, eu consigo parar de fumar, eu consigo parar de beber, eu consigo começar a trabalhar mais focado, e aí você começa a mudar. 1 coisa, 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, e aí você começa a se melhorar cada vez mais. E eu queria trazer isso para vocês. A psicologia nos fala que você precisa de 180 dias, 6 meses, para tirar uma caixinha e pôr outra, ao ponto de nem lembrar quem você era. Eu acabei trazendo o fato para vocês do cigarro, né? Eu começo a fumar aos 16 anos de idade. Dá para imaginar, quem me conhece hoje em dia nem imagina que algum dia eu fumei na vida. Eu parei de fumar aos 30, então 14 anos fumando. Hoje, o cheiro do cigarro me gera ânsia de vômito. Posso te trazer mais N coisas que eu acabei mudando ao longo da minha vida. Então eu tirei uma caixinha e pus outra caixinha. Então aquele Marcos Calisto não existe mais. Aquela caixinha do meu subconsciente não existe mais. Eu me aprofundei muito na época nos conceitos de Watson, nos conceitos... Tem um conceito, é muito controverso essa pessoa, mas tem muita coisa importante, mas nos conceitos de Freud, e aí depois eu vou me aprofundar nos conceitos de Skinner. Vocês já ouviram falar dessas 3 pessoas? Então a gente tem lá o Watson, ele nos fala que nós somos 100% consciência. O Freud nos fala que o que nos move é o nosso subconsciente. Aí chega um carinha um pouco mais pra frente, chamado Skinner, e fala assim, gente, não precisa brigar. É os dois. Resumindo, é isso. E é onde a gente começa a ter muito ensinamento de psicologia sobre rito e rotina, depois de Skinner principalmente. Depois busca aí, joga no seu YouTube, e busca alguns vídeos sobre Skinner, você vai gostar bastante. E aí eu começo a me mudar, e eu percebi que de 6 em 6 meses eu ia me transformando numa pessoa nova, ao ponto de não lembrar quem eu era anteriormente. E isso é positivo. Se você está se melhorando, se você entendeu que você precisa se tornar uma pessoa melhor, e as pessoas à sua volta estão olhando para você e falando, nossa, você está mudando demais, nossa, você já não é o mesmo. Não fique triste, isso é positivo, porque automaticamente a sua mente e o seu coração estão buscando algo que você só não sabia como equalizar. Mas a partir do momento que você traz conhecimento para dentro e equaliza, e começa a realizar essas mudanças, é viciante. Você quer se melhorar em todos os aspectos. Você quer realmente ser uma pessoa sensacional para os seus amigos, para sua esposa, no seu trabalho. Sabe o que você tem que fazer? Se tornar uma pessoa muito FODA, desculpa a expressão, uma pessoa muito sensacional. Você quer realmente fazer a diferença no seu trabalho, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos? Se torne a melhor versão de si. E eu fui entender isso através da psicologia e através da Bíblia. Por que eu juntei uma coisa com a outra? Porque uma coisa não se separa da outra. Esse deserto de 6 meses, esse deserto de 180 dias que eu preciso para tirar uma caixinha e colocar outra caixinha no nosso subconsciente, porque é o seu subconsciente que te guia. O que eu estou fazendo com você aqui agora te gera consciência. Mas amanhã você não vai lembrar uma palavra do que eu falei. Sabe por quê? Porque você está sendo guiado pelo seu subconsciente, o seu inconsciente. O que já está lá é o que faz você viver, é o que faz você acordar a hora que você acorda, é o que faz você tomar as decisões que você toma, é quando você passa problema, é o que faz você agir, é o que está já no seu subconsciente. Isso que nós estamos fazendo aqui é consciência. Some, amanhã você já não esquece. É igual viver através de motivação. Esquece. Em algum momento
baixa adrenalina e você não dá conta mais de fazer o que você tem que fazer. Então eu queria propor para vocês aqui buscar cada vez mais o entendimento da psicologia para se mudar, e aí eu trazendo no ponto final aqui do porquê que a Bíblia é importante para isso, tá? O tal do deserto, que é tão falado em Êxodo na Bíblia, eu enxergo como essa possibilidade de mudança. Então Deus quer mudar a minha e a sua vida. E Ele trouxe uma palavra viva que pode nos fazer mudar e passar por essa dificuldade que são esses 6 meses. Eu, pelo menos, já tentei mudar várias vezes na minha vida, e sem esse instrumento, posso chamar dessa forma, e sem esse direcionamento, sem essa força que sai de dentro, que é a fé, que é o entendimento bíblico, que é essa palavra viva, eu não dou conta. Então eu quero estimular você nisso. Você tem condições de se tornar a sua melhor versão, mas você não consegue mudar, assim como eu. Então, busque instrumentos que façam com que você aguente essa sequência, para que você troque uma caixinha pela outra e se torne a melhor versão de você. Deixa eu te contar uma coisinha para a gente finalizar aqui. Já ouviu aquele amigo que fica 2, 3 meses sem fazer algo e aí ele volta? Vocês já ouviram isso? Acredito que sim, né? Sabe o que acontece? Acontece que quando chega em 2, 3 meses de qualquer mudança, 99% das pessoas recuam. E aí você mente para você. Quando eu quiser eu mudo. Eu já fiquei 3 meses. Quando eu quiser eu faço. Eu já fiquei 2 meses, 4 meses. Mas passar de 6, que vai fazer você mudar, pouquíssima pessoa consegue. Para você passar por esse deserto, que vai te transformar na sua melhor versão, no meu caso, esse instrumento chamado Bíblia me faz passar por esse deserto, ao ponto de eu me transformar num novo Marcos, que eu nem me recordo do anterior. Aquela frase de para-choque de caminhão, né? Se você me conhece há anos atrás, você precisa me conhecer novamente. Deixa eu me apresentar, porque você não me conhece. Então se torna realmente viciante. Porque cada detalhe do que eu quero mudar em mim, eu simplesmente começo a trabalhar para que aconteça nos meus próximos 6 meses e nos meus próximos 6 meses. Então se você hoje conversar com pessoas que estão na minha vida profissional, na minha vida pessoal, amizades, elas vão olhar e vão falar, não é o mesmo Marcos do ano passado, porque já tem hábitos lá de trás que não existem mais, que já passaram por essa reciclagem e já me tornaram uma nova pessoa. E eu tô só no começo, porque viciou. E eu já tenho a minha listinha da nova versão do Marcos de 2026, 2027, e vai cada vez mais aparecendo novas coisas. Então quero estimular que você busque cada vez mais entendimento da psicologia, entendimento da Bíblia e junte essas duas coisas, para que você mude o seu subconsciente e não fique só nessas pílulas de consciência que não levam a lugar nenhum. Você vai assistir meu vídeo, vai achar a coisa mais linda do mundo e amanhã acabou. Você volta a ser quem você era. Então, se aprofunda em psicologia, se aprofunda na Bíblia e usa esses dois instrumentos para se tornar a sua melhor versão. O mundo quer a sua melhor versão, assim como a minha melhor versão. Obrigado.